O dia mal havia começado a dar os seus primeiros sinais no horizonte quando os passos lentos e cansados de Tatalo ecoaram pelo corredor principal da residência. Seus olhos demonstravam o peso de uma noite inteira sem dormir, uma daquelas jornadas em que o ser humano investe todas as suas forças e expectativas em um objetivo e, no final das contas, percebe que retornou de mãos totalmente vazias. Buzena, sempre atenta e com o seu sotaque característico que trazia a herança de Pato Branco, olhou para o jovem com uma mistura de ironia e compaixão natural. Comentando que o Sr. Mário Jorge tinha total razão ao dizer que ele precisava ganhar um pouco mais de peso para ter uma presença mais marcante. Tatalo, no entanto, balançou a cabeça negativamente, deixando claro que o problema real não tinha absolutamente nada a ver com a sua forma física ou com os conselhos do pai, mas sim com a sua completa e absoluta falta de dinheiro. Já que tudo o que conseguia ganhar com o seu esforço precisava ser enviado de forma imediata para o sustento dos gêmeos. Com um desabafo sincero, ele relembrou o terrível constrangimento de ter sido obrigado a convidar uma mulher para sair utilizando apenas um bloco de vale-transporte, questionando a si mesmo se aquela era a postura esperada de alguém que pertencia ao setor da administração. Buzena, soltando um riso contido, comentou que lá em sua terra natal existiam termos muito específicos para definir esse tipo de situação, uma palavra simples que as pessoas usavam sem rodeios, chamando o indivíduo diretamente de pobre. Tatalo pediu segredo, argumentando que nenhuma mulher realmente aprecia a escassez financeira, e Buzena concordou, acrescentando que até mesmo as pessoas de origem mais humilde preferem a companhia de alguém um pouco mais abastado. O jovem continuou a sua narrativa lamentável, explicando que no momento em que finalmente conseguiu encontrar uma pizzaria que aceitasse o vale-transporte como forma de pagamento, a moça já se encontrava exausta, sem qualquer disposição para que algo mais promissor acontecesse entre os dois. Diante disso, Buzena o classificou em uma segunda categoria ainda mais complicada, que era a de pobre e desgraçado, fazendo piada com o fato de ele ter caminhado tanto a ponto de queimar o tal de seus sapatos, dando total razão à atitude da mulher. Enquanto a conversa se desenrolava na cozinha, o aroma reconfortante do café fresco começou a se espalhar pelo ambiente, trazendo uma sensação de calor e aconchego familiar. Tatalo mencionou que sentiu o cheiro agradável logo na entrada e perguntou se o pai já havia acordado, ao que Buzena respondeu que ele saíra muito cedo, extremamente animado, com uma aparência vermelha e redonda que lembrava muito aqueles bonecos infláveis que ficam dançando nos postos de gasolina. Presumindo que ele fora mostrar um apartamento para algum cliente promissor. Pouco tempo depois, a porta se abriu e a atmosfera do lugar mudou com a chegada das outras moradoras do edifício. Celinha entrou com uma expressão visivelmente fechada, o que logo chamou a atenção de Buzena, que perguntou se ela também estava correndo atrás de alguma pizza de madrugada, mas Celinha rebateu prontamente, dizendo que o motivo do seu estado de espírito era completamente diferente. Copélia, sempre irreverente e com uma energia contagiante, entrou logo em seguida solicitando uma cerveja bem gelada, percebendo imediatamente o mau humor matinal de Ciea Regina, apelido carinhoso e irónico que costumava usar. Celinha tentou manter a sua privacidade, expressando o desejo de ser deixada em paz, mas Copélia insistiu que aquele tipo de irritação logo cedo tinha uma causa muito clara e um nome bem definido. A filha explicou que a sua insatisfação não era comum e que o verdadeiro motivo de toda a sua raiva acumulada era o comportamento de Mário Jorge na noite anterior. Elas haviam passado a noite abraçadas, assistindo a um filme profundamente dramático sobre um naufrágio terrível no Mar do Norte, onde os personagens ficavam à deriva em uma situação completamente desesperadora, sem água e sem comida. No entanto, em vez de se emocionar com o drama humano da história, Mário Jorge passou o tempo todo prestando atenção exclusiva nos atributos físicos da atriz loira, a qual Celinha classificou como uma canastrona que só sabia gemer em cena. Copélia defendeu a atuação, afirmando que é justamente através dos gemidos expressivos que se reconhece o verdadeiro talento de uma grande artista, mas Celinha fez questão de esclarecer que não estava se referindo aos filmes antigos da mãe. O pior de tudo, segundo Celinha, foi que Mário Jorge dormiu com aquela imagem na mente e, durante a madrugada, tentou agarrá-la na cama chamando-a pelo nome de Helga, o que gerou uma grande dúvida na cabeça de Copélia sobre se o Guenra havia de fato descansado ou não. Nesse instante, Mário Jorge retornou de sua jornada matinal, trazendo consigo o cansaço de ter lidado com um cliente extremamente meticuloso e insuportável. Ele começou a reclamar em voz alta sobre o homem que passou o tempo inteiro querendo saber se o sistema elétrico do apartamento era bifásico ou trifásico.
explicando que o sujeito morava atualmente em um local bifásico e sofria com o inconveniente de não poder ligar a máquina de lavar roupas em conjunto com qualquer outro eletrodoméstico. Mário Jorge ironizou a situação do cliente, dizendo que no verão o homem era obrigado a escolher entre usar uma roupa perfeitamente limpa ou dormir no frescor do ar-condicionado. Quando questionado se havia conseguido fechar o negócio, ele confirmou que vendeu o imóvel e assinou um termos de compromisso jurando pela sua própria palavra que a rede elétrica era trifásica, embora tenha confidenciado em seguida que não fazia a menor ideia da real condição técnica do lugar. A conversa então retornou ao assunto do filme do naufrágio e Mário Jorge descreveu a produção como um verdadeiro espetáculo, elogiando a atuação da jovem atriz e prevendo que ela faria um sucesso estrondoso no mundo do cinema. Celinha demonstrou a sua indignação, reforçando que a personagem apenas gritava por socorro de uma maneira exagerada, mas Mário Jorge defendeu fervorosamente o desempenho da moça, afirmando que o pedido de ajuda dela continha uma força poderosa que vinha do fundo da alma e preenchia todo o imaginário de quem assistia. Ele confessou que ficou tão impressionado que acabou sonhando que estava à deriva no mesmo bote salva-vidas da personagem Helga e que conseguiu sobreviver graças ao sustento que recebia dela, uma narrativa que fez Buzena comentar, de forma bem humorada, que com tantas características peculiares a tal personagem só poderia ser uma foca. Cupelli aproveitou o momento para relatar uma de suas histórias do passado, mencionando um antigo amante chamado marinheiro Miroslav, que supostamente desenvolveu capacidades impressionantes para salvar uma criança faminta durante um período em que ficaram perdidos no mar, defendendo a tese de que tudo é uma questão de controle mental. Aproveitando a deixa das histórias incríveis, Buzena relembrou um caso de Pato Branco sobre um homem conhecido na região pelo apelido de Rui Pepete, explicando detalhadamente as variações linguísticas de sua terra onde certas palavras ganham uma pronúncia única. Ela contou que esse homem se perdeu em um desfiladeiro enquanto transportava um rebanho de gado e acabou adotando uma medida extrema para salvar a vida de um pequeno bezerro que chorava sem parar de fome. A história terminou com um toque de humor folclórico, deixando todos na sala surpresos com os rumos da narrativa rural. Logo em seguida, Rita entrou no ambiente com muita energia, anunciando que precisava dar uma saída rápida e demonstrando uma grande satisfação com o aspecto de seus próprios cabelos, iniciando um diálogo sobre um novo projeto publicitário de grande importância. Rita revelou que, devido ao enorme sucesso de uma campanha anterior, foi selecionada de forma exclusiva para ser a estrela de um novo merchandising de uma famosa marca de tintura capilar. Ela explicou com entusiasmo que o produto vinha acompanhado de um tubo de tratamento especial à prova de água, capaz de proteger e hidratar os fios com apenas uma aplicação semanal. A novidade gerou uma ponta de ciúmes em Celinha, que questionou o motivo de não ter sido escolhida, alegando que suas madeixas eram visivelmente superiores. Cupelli interveio para consolar a todos, afirmando que também havia recebido convite, mas que recusara prontamente por não aceitar alterar a tonalidade de seu louro natural sob nenhuma circunstância. Rita ignorou as provocações e compartilhou uma conquista ainda maior. Além da campanha publicitária, ela havia conseguido o papel principal na nova telenovela comunitária da TV Jambaleia, intitulada A Chama de Tupac. Dona Álvara, a autoritária síndica do condomínio, surgiu para oficializar os resultados das audições do elenco, confirmando que a produção seria um marco na história da comunidade. Celinha, transbordando orgulho próprio, relembrou a sua performance no teste, onde apresentou o famoso monólogo das mãos, sem pronunciar uma única palavra, garantindo que emocionou profundamente todos os jurados presentes. Embora alguns tenham interpretado a cena de uma forma um tanto quanto assustadora, Mário Jorge quis saber qual seria o seu papel na trama e ficou sabendo que interpretaria o protagonista, o respeitado Dr. Pri, o presidente da empresa local. A notícia gerou discussões imediatas sobre a distribuição dos personagens e a relevância de cada um na história escrita pela Dra. Percy, uma autora que prometia revolucionar a teledramaturgia com aquele texto inovador voltado para a internet. Adonis, o jovem responsável pela parte técnica e digitação dos capítulos, tentou acalmar os ânimos explicando que estava fazendo o seu melhor para organizar os textos rapidamente, justificando que às vezes digitava em uma velocidade superior ao seu próprio pensamento. A estrutura dos personagens foi revelada aos poucos. Rita faria a fogosa Ceci, par romântico de Pri, Celinha interpretaria Jacqui, a secretária secretamente apaixonada pelo chefe e grande rival de Ceci, Buzena faria a sofisticada Manalci, uma senhora elegante vinda da Suíça.
justificativa perfeita que a autora encontrou para o sotaque peculiar da moradora, e o Sr. Arnaldo assumiria o papel de Aracau, o contínuo da empresa encarregado de servir o café. Arnaldo demonstrou uma profunda insatisfação com a sua designação, recusando-se inicialmente a interpretar um papel de apoio que considerava simples demais para a sua dignidade. Mas mudou ligeiramente de postura ao descobrir que seu personagem guardava um grande segredo familiar que seria revelado no decorrer da história. Os nomes de inspiração indígena como Pri, Cessi, Jacuí, Amanalci, Jacenó e Abaeté causaram uma certa estranheza em Mário Jorge, que temeu que o público ficasse confuso com a sonoridade, mas a escolha foi defendida como uma bela homenagem às raízes culturais do país. Com tudo pronto e os equipamentos posicionados sob a liderança de Adonis, a equipe decidiu iniciar as gravações da primeira cena no cenário que representava o escritório do protagonista. O diretor improvisado dispensou os ensaios para preservar a espontaneidade dos atores e o gravante foi anunciado em voz alta. A cena começou com Jacuí entregando um relatório financeiro preocupante para Dr. Pri, revelando que a fortuna da empresa havia sido dilapidada devido ao vício em jogos e aos gastos extravagantes de Dona Cessi. O andamento da gravação sofreu algumas interrupções cômicas quando o Sr. Arnaldo tentou antecipar a revelação do segredo de seu personagem enquanto servia o café, exigindo que a cena fosse retomada do início com mais concentração por parte de todos. Quando a personagem Jacenó entrou em cena reclamando sobre a perda de seus privilégios ricos, as discussões sobre o uso correto das palavras no texto interromperam o fluxo mais uma vez. Logo em seguida, foi a vez de Rita e Mário Jorge gravarem o diálogo romântico entre Cessi e Pri. No entanto, a determinação de Rita em inserir as vantagens da tintura de cabelo e do gloss protetor no meio do texto dramático causou a indignação de Dona Álvara e da própria autora, que não se recordava de ter escrito tais linhas comerciais. Apesar dos contratempos e da limitação técnica de possuírem apenas uma câmara disponível para capturar todas as reações, o grupo insistiu em dar continuidade aos trabalhos, reorganizando o posicionamento dos atores no estúdio improvisado. A cena seguinte trouxe um embate dramático com a chegada de Amanalci e sua filha Icaraí, vindas diretamente do exterior para cobrar responsabilidades do passado do Dr. Pri. A confusão com os nomes e as idades dos personagens gerou novos desentendimentos entre os atores, com Mário Jorge ameaçando abandonar o projeto por não concordar com a linha do tempo da narrativa. Sendo convencido a ficar somente após a ameaça de perder o seu direito à vaga de estacionamento coberta do condomínio. A gravação atingiu seu clímax com a entrada da irmã Cunhapora, interpretada por Copélia vestida com trajes religiosos, que revelou segredos do passado e revelações surpreendentes sobre acidentes e laços familiares ocultos que interligavam todos os presentes de forma inesperada. Entre erros de posicionamento de câmara, esquecimento de falas e improvisações completas que fugiam totalmente do roteiro original, a gravação da primeira parte da novela foi finalmente encerrada em meio a um misto de alívio e exaustão geral. Celinha, tocada pelo esforço coletivo e refletindo sobre o valor das relações humanas, confessou mais tarde que se sentia arrependida de ter sido tão egoísta em relação ao sucesso de Rita, sugerindo que usassem parte de uma comissão futura para comprar um belo presente de reconciliação. O destino, contudo, reservava uma última surpresa para Mário Jorge. O telefone tocou e o cliente do apartamento recém-vendido ligou para comunicar um verdadeiro desastre elétrico na residência. Ao tentar ligar os aparelhos domésticos simultaneamente, o sistema bifásico não suportou a carga, resultando em uma enorme fumaça e no cancelamento imediato do negócio. Sem a tão esperada comissão financeira, o plano do presente foi desfeito, restando ao grupo aceitar os lanches simples oferecidos como forma de pagamento pelo esforço na teledramaturgia comunitária. Sentados juntos ao redor da mesa, compartilhando o alimento e rindo de suas próprias desventuras, eles compreenderam que o verdadeiro valor daquela experiência não estava no ganho material ou no sucesso profissional, mas sim na alegria da convivência. No afeto mútuo e na capacidade de transformar qualquer dificuldade em uma boa história para ser contada no futuro.